Olá, eu sou a professora Jacimar, vou estar ministrando o componente curricular História com o tema Igreja e Cultura Medieval para a primeira série do ensino médio. Nós temos aqui um pouco da arquitetura daquela época, tá? E nós também temos a estrutura feudal, né? Que permanece durante todo o medievo, durante toda a estrutura medieval, nós temos a questão da ruralização. Vamos ao próximo slide? A igreja medieval, ela vai ter uma forte interação durante o século V ao século XV. Nós temos o quê? Nós temos a influência da religião em todo esse período. Como que eles influenciavam? No plano espiritual e no plano material. Por que no plano espiritual? Porque eles zelavam, eles cuidavam da vida espiritual das pessoas. Era a igreja, digamos assim, era a igreja formal daquela época. Então, nós temos o poder religioso que caracteriza o plano espiritual. No plano material, a igreja, ela vai ter a sua principal fonte de riqueza, né? O poder político e também as terras. Então, ela vai dominar também o domínio material daquela época, né? E a igreja, nesse período, ela se torna a maior proprietária de terra. Então, nós vemos aí que a igreja tem dois fragmentos. Quais são os dois fragmentos? O total domínio da vida espiritual daquela sociedade e também o total domínio da estrutura material, se caracterizando como a maior proprietária de terra. E durante o feudalismo, né, que vai acontecer a ruralização da economia, nós temos a questão da concentração da igreja nas cidades, né? Só que a igreja vai ser obrigada a se deslocar. Por quê? Porque sabemos que o feudalismo era tipicamente rural. Então, como ela se torna proprietária das terras, ela também vai abranger, né? Ela vai crescer nesse domínio rural, né? E a igreja, os historiadores afirmam o quê? Afirmam que ela se torna a maior instituição mais poderosa daquela época, porque ela dominava o campo espiritual e também o campo material, né? E ela vai adquirir cada vez mais terras quando os imperadores da época, quando os aristocratas da época, né? Eles vão se converter ao cristianismo e eles começam a doar seus bens. Eles começam a doar parte de suas terras e parte de suas riquezas à igreja, né? Nós temos uma figura aqui que faz essa ilustração, que ela faz essa analogia daquela época. Ao próximo slide. A igreja medieval, ela vai ter uma organização militar. Como assim, professora? Ela vai ter essa organização para que as virtudes guerreiras, né, para que as virtudes fossem empregadas e também guerreadas, com a intenção de preservar a ordem e a paz. Então, acontece-se guerras, né, é tanto que vai ser instituída, né? Vai ser instituída a trégua de Deus. O que era a trégua de Deus? Quando o Papa, os bispos, eles pregavam que durante os dias santos, né, considerado pela igreja, durante as festividades, não poderia ter guerras. Então, foi chamado de trégua de Deus, né? Então, durante as principais datas religiosas, não aconteciam as guerras. E a igreja, ela continua com essa função, né, de total domínio, e ela também vai ter a função na administração, né? Ela que vai administrar a vida das pessoas no caso de justiça, né? Ela tinha competição exclusiva para isso, ela julgava os acontecimentos baseados no direito canônico, né? E aí eles vão regulamentar a vida das pessoas conforme seus princípios religiosos. A fé, ela continua sendo, né, dominante ao mundo medieval. As pessoas temiam muito, eles não valorizavam a razão, não valorizavam a ciência e acreditavam que tudo naquela época provinha em detrimento da fé. E aí nós temos o quê?
Nós temos os tormentos dos homens, né, que se desvirtuavam-se dos caminhos de Deus pregado pela igreja naquela época, e que esses homens, eles se redimiam fazendo doações, né, de bens, fazendo doações de terra, com medo dos castigos, né, entre a limitação do céu e do inferno. Então, a igreja faz a conduta da vida das pessoas naquela época. Vamos ler um pouquinho? A fé era a força dominante na vida do homem medieval, inspirava e determinava os mínimos atos da vida cotidiana. Então, a conduta, né, dos cristãos era conduzida pela igreja, né, e eles tinham muito medo do inferno, né? O inferno era pregado de forma apresentando tormentos, né? E a imaginação daquela época, ela, digamos assim, que fazia com que as pessoas tivessem uma vida linear, baseada na conduta que era pregada pela igreja. Então, o homem, ele era interpretado conforme o que era passado a eles, né? Vejamos que eram pessoas que acreditavam muito no místico, ou seja, nessa época a razão e a ciência não foi valorizada. Nós temos a organização do clero. O clero, ele vai ser organizado de forma do clero secular e clero regular. O que seria o clero secular? A palavra clero secular, ela vem do latim e significa mundo, né? E ela é composta, né? O clero secular é composto pelos sacerdotes que viviam fora dos mosteiros, né? Nós temos como líder aí o Papa, né? Depois nós temos toda uma hierarquia. Depois, nós temos o clero regular, desculpa. O clero regular, ele é composto por quem? Pelos monges que viviam dentro dos mosteiros e nos conventos. É uma ordem religiosa, né, com bastante rigidez, em que as pessoas obedeciam essa regra de vida, né? E aí nós temos como fundamento os monges copistas, que eles transcreviam, né, as obras já existentes da cultura clássica grego-romano. E nós temos aqui também a figura do bispo e do padre, que é aquela hierarquia que está abaixo do Papa, é o que estava mais próximo da comunidade, né? E nós temos aí, dentre essas ordens, nós temos os beneditos, né? Nós temos os franciscanos e nós temos os dominicanos. E também nós temos a ordem dos agostinianos, né? Derivada de Santo Agostinho. Então, essa é a ordem da organização do clero. O clero, ele está dividido em dois. Quais são os dois? O clero secular, que é os que vivem fora da igreja, né? E nós temos o clero regular. O regular são monges e sacerdotes que vivem dentro dos conventos. Nós tivemos também a fase chamada de Inquisição. A Inquisição, ela vai surgir para julgar e condenar todos aqueles que eram contrários aos dogmas pregados pela igreja, ou seja, que discordavam da igreja. As pessoas que discordavam da doutrina da igreja, elas vão ser julgadas e muitas vezes condenadas, nas suas maiorias das vezes. Um exemplo bem clássico é a Joana d'Arc. Nós temos aqui uma imagem que representa o filme, né? Que ela foi condenada e ela foi julgada e foi condenada pela igreja. Então, judeus, árabes, né, cartomantes, todos aqueles que discordavam das regras, da doutrina da Igreja Católica no período medieval, eles eram levados ao tribunal da Inquisição, né? Tribunal que chamamos também de Santo Ofício, e eles recebiam a sua condenação. Muitas vezes essas pessoas eram julgadas e a sua pena acontecia em praça pública. Por quê? Para servir de exemplos aos demais chamados de hereges, para que não cometesse esse próprio crime. Então, todo aquele que discordava dos dogmas da doutrina da Igreja Católica era chamado de herege. E o que acontecia com os hereges? Eles eram levados ao julgamentos e condenados, algumas vezes, muito raramente, eles eram absolvidos e as suas penas, elas eram
elas aconteciam em praça pública, né? Nós vemos aí que vocês podem até pesquisar, nós temos aí cenas, né? Difícil de lidar aos olhos humanos. Nós temos a cultura medieval, né? A cultura medieval, ela vai acontecer entre o século IV até o século XV, e a sua principal característica é a educação. Nós também tivemos a literatura, nós temos a música, nós temos a culinária, né? Que vale a pena, desse todo o período chamado de Idade das Trevas, que vale a pena a gente destacar. Vamos conhecê-las? Nós temos a educação. A educação era escolástica, ou seja, ela acontecia para os filhos dos nobres, somente para os filhos dos nobres, né? E eles vão aprender princípios da filosofia e da teologia, né? Qual era a língua que eles utilizavam? Era o latim, era a versão culta do latim, né? Então, nós temos esse método chamado escolástica, né? Que descobria-se a verdade, ou seja, pretendia-se descobrir a verdade por meio da dialética, né? Nós temos aí Santo Agostinho, que ficou como um dos teóricos daquela época. E aí eles vão adentrar na filosofia de Aristóteles e Platão, né? Depois nós temos Tomás de Agostinho e Santo Agostinho, que fica-se conhecido como os teólogos do período medieval. A arquitetura, ela vai ser também, vai ter um grande estilo, né? Nós vemos as imagens que representam, né? A culinária daquela época era baseada nas massas e também na noz moscada, na gengibre, né? E nós também temos a questão da ciência, que ela teve a contribuição na alquimia, né? Então, eles tiveram essa influência dos árabes, né? E também eles resgataram um pouquinho dos gregos e foram buscar lá nos orientais um pouco dessa contribuição na ciência. A música medieval, né? Ela teve grande influência, né? Nós vemos que tem a questão dos corais, né? Os corais que aconteciam nas igrejas, que se caracterizam na escala musical medieval. A literatura também eram textos escritos, né? E também trabalhado na oralidade no latim. Nós vamos ao exercício. O quarto concílio de Latrão, em 215, decretou medidas contra os senhores seculares caso protegessem heresias em seus territórios, ameaçando-os até a perda do domínio. Já antes da disseminação de heresias em seus territórios, a começar por Aragão em 1197, em Lombardia em 1224, na França, né, em 1229, Roma em 1230, Sicília em 1231 e Alemanha em 1232. Heresias medievais. A respeito das heresias medievais, é correto afirmar que o termo heresia designava uma doutrina contrária aos princípios da fé oficialmente declarada pela Igreja Católica? Sim, a alternativa correta é a letra A, né? Por quê? Porque heresia era o termo que dizia que você estava indo contra os princípios da Igreja. E nós lembramos e vimos que o que acontecia com os hereges? Todo herege era condenado, ele era levado ao julgamento. Então, heresia significa ao contrário do que era pregado, contrário à doutrina que era pregada, ou seja, contrário aos princípios que a igreja acreditava. E aí você não pode deixar de acessar a nossa plataforma para você aprimorar cada vez mais o seu conhecimento. Acesse a plataforma Eduque.